lá? Pessoal, então, é muito bom reencontrá-los. Estamos aí na nossa terceira live, falando sobre a ciência da felicidade. Para quem não me conhece, eu sou a professora Larissa Esper e vou acompanhá-los aí nessa jornada para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Primeiro, quando eu falo de ciência da felicidade, pessoal, eu estou falando para quem é da área da saúde mental, né? Eu trago alguns conceitos de psicologia positiva, de neurociência e um pouco sobre a ciência da emoção. Então vocês vão perceber que no decorrer do nosso, né, da nossa prosa aí, eu vou percorrer sobre esses assuntos, né? Vou falar um pouquinho de cada um para a gente poder aprofundar, né, na nossa maratona aí de lives, tá? Hoje é a nossa terceira e última maratona, terceira e última live, e então para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês. Claro que é só a ponta do iceberg, a gente vai continuar aí a falar sobre esse assunto que eu tanto gosto, tá bom? Então, muito bem, o pessoal tá chegando aí. Eu vou retomar um pouco o que a gente já falou nos outros dias, tá? Eu comecei explicando para vocês sobre a felicidade em diferentes perspectivas. Trouxe um pouquinho até da filosofia, da poesia, a gente conversou um pouco sobre essas perspectivas da felicidade. Mas eu puxei junto com vocês bastante, né, a chamada ciência da felicidade. Então, o que a gente tem em comum, né, de pessoas que têm felicidade, que estão bem, o que a ciência explica sobre isso, né? Eu já disse em alguns momentos para vocês que por muito tempo, décadas e décadas, nós nos aperfeiçoamos muito para falar sobre doenças e psicopatologias, o que é importante. Mas por que não falar do outro ponto, né? Por que não falar da felicidade, da compaixão, do amor ao próximo, né? No contexto da ciência. Embora, claro, o meu foco aqui é falar da felicidade, né? Eu já venho falando muito da felicidade. Eu vou citar outros contextos que têm relação com a felicidade, como, por exemplo, o que a ciência fala sobre a empatia e compaixão. Vem comigo. Vamos falar rapidamente aqui de empatia, eu já vou retomar isso. Você já ouviu alguém falar às vezes para você assim: nossa, conversei com uma pessoa hoje que estava sofrendo tanto, ela tinha um problema tão sério que eu senti a dor que ela sentiu? Você já ouviu, ou você já falou isso, né? Nossa, eu me envolvi tanto com aquela pessoa que depois da nossa conversa parece que eu senti a dor dela, né? E a neurociência explica, eu tenho alguns estudos bem interessantes que demonstram que a mesma região do nosso cérebro, isso em exames de imagem, que é ativada em momentos de dor, é a mesma região que é ativada quando eu desenvolvo a empatia pelo próximo. Vocês sabem, empatia sou eu me colocar no lugar do outro, né? Então, se o outro está sentindo uma dor emocional, uma dor humana, eu, ao ser empático, eu também sinto isso. E fisiologicamente falando, neurologicamente mais específico, eu sinto realmente aquela dor, tá? E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, eu só queria retomar os 4 conceitos que a gente já conversou nas lives anteriores. Primeiro conceito que na primeira live eu já falei, que mudar é possível. Ainda brinquei com vocês, né? Todo mundo tem uma Dirce que fala que fulano é daquele jeito e nunca vai mudar. E a gente já aprendeu na primeira live que mudar é possível. Em qualquer idade, para qualquer pessoa, em diferentes contextos, a gente sempre pode mudar, sempre pode ter um novo hábito, uma nova vida. Então, atualmente, né? Difícil não sentir, né, Janaína, nessa pandemia, você tem toda a razão. Então, atualmente a gente pode mudar, né? A gente aprendeu o conceito da neuroplasticidade, que a neuroplasticidade faz com que os meus neurônios possam mudar e ter um novo hábito. Então, bom, na vida adulta, né? Eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero me alimentar melhor, eu quero ter uma rotina melhor.
Eu quero, por exemplo, praticar a meditação, ou para quem tem uma crença religiosa, eu quero ter mais momentos com a minha religião, porque isso me traz um bem-estar. Eu quero praticar uma atividade física, né, ou aprender alguma atividade física. Sempre é possível. Os nossos neurônios, por causa da neuroplasticidade que eu já expliquei, eles permitem novos aprendizados. Então a tia Dirce, quando falar para você que é sempre assim e sempre vai ser, já tira isso de cabeça, a gente sabe que a gente pode mudar e sim, tá? Primeiro conceito. Segundo, que a gente já viu, é em relação da felicidade depois do sucesso, né? Aquele pensamento que muitas vezes a sociedade traz pra gente de que só após o sucesso profissional é que eu realmente vou atingir a felicidade. E eu já demonstrei para vocês alguns estudos que identificam que as pessoas que atingem os maiores índices de sucesso, na verdade, foram pessoas que no decorrer do caminho foram felizes e principalmente tiveram suporte social. Eita, professora, então quer dizer que aquela história, e aí eu posso até falar de mim mesma pessoalmente, né? Por muito tempo da minha vida, eu lembro em diferentes momentos, não sei se alguém aqui é o concurseiro, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu estudava muito para concurso e eu excluía da minha rede social, muitas vezes da minha família, dos meus amigos, para eu focar exclusivamente nos meus estudos, né? E o que a ciência diz? Que quanto mais eu focar nos estudos, quanto mais eu quiser um sucesso profissional, eu tenho que fazer exatamente o oposto que eu já fiz. Eu tenho que ter maior suporte social. Quanto mais suporte social adequado eu tiver, mais feliz eu serei. Aí, prometo para vocês, tem um vídeo do TEDx que eu gosto muito, que ele é um estudo longitudinal, foi feito com por volta de 150 pessoas, se não me engano. E, bom, não lembro a amostra exata, mas eu lembro que foi um estudo de mais de 80 anos. Quem tiver no nosso grupo do WhatsApp, prometo que eu passo. E ele estudou o que faz as pessoas felizes. Será que é o sucesso? Será que é o dinheiro, né? Será que o que é, né? O que fazia aquelas pessoas mais felizes? E aí ele comparou tudo, né? Será que pessoas solteiras são mais felizes? Pessoas casadas são mais felizes? Será que homens ou mulheres? Ele comparou tudo. E no final ele chega a uma resposta. Eu falando parece simples, né? Mas às vezes não fica tão claro pra gente. O estudo encontrou que as pessoas mais felizes são as que tiveram no decorrer da vida relacionamentos saudáveis. Então, independente de ser casado ou não, solteira ou não, né? Ou solteiro ou não. Vamos supor que é uma pessoa solteira. Opa, meu celular travou aqui, voltei. Mas ele dizia que as pessoas com melhores relacionamentos mais saudáveis, eram as pessoas mais felizes e com maior longevidade, né? Então, viviam por mais tempo de maneira mais saudável. Então, estou falando isso por causa do segundo tópico, né? Que eu disse que a felicidade tem que estar presente no decorrer do caminho, não só lá na ponta, quando eu tiver meu sucesso. Muito bem. Terceiro que a gente viu, sobre a questão da importância do momento presente, né? A importância da gente viver o hoje, da gente parar muitas vezes com essa ansiedade de pensar sempre no futuro, né? A Janaína trouxe aqui um pouquinho desse momento da pandemia que a gente está vivendo e a gente está, né, nesse momento de adaptação. Então as pessoas muitas vezes ficam com o pensamento lá na ponta, né? Ansiosas com o que vai acontecer ou remoendo o que já passou. Um movimento que a gente chama de ruminação em algumas linhas, né? Então, discutimos bastante sobre a importância de viver o momento presente, nas mínimas coisas. Então, muito bem, já fiz um resgate, né? Aí do que a gente tem de ciência que a gente viu aí nesses dias. E agora, o que eu quero falar para vocês, tá? Até agora, o que a gente viu? Quando eu falei para vocês sobre a importância de viver o momento presente,
eu discuti muito com vocês sobre a importância da gente mudar a nossa perspectiva de realidade. Ainda dei um exemplo do cubo mágico, lembram? Para quem estava aqui junto? Que foi feito um estudo em que o grupo, a amostra daquele estudo, ficou 3 dias com o cubo mágico. Só ali, só brincando, vamos chamar assim. E depois de fazer isso, eles viam o cubo mágico em tudo, né? Não sei quem estava aqui nas lives anteriores que eu expliquei em detalhes esse estudo. E por que eu dou esse exemplo? Porque é possível a gente treinar a nossa mente, literalmente, para ter uma perspectiva de vida mais positiva. E aí eu sempre reforço, não estou falando da gente negar os problemas, tá? De maneira nenhuma. Não estou falando da gente negar a realidade. Eu estou falando que diante daquela situação, ainda dei o exemplo do IP para vocês, né? Diante de uma situação, eu posso escolher ter uma perspectiva mais otimista, mais positiva daquela realidade, ou negar aquela realidade e achar de uma maneira ruim. O exemplo do IP que eu disse é uma charge que eu acredito que muitos conheçam, que tem um IP lindo na rua. E chegam 2 pessoas. Uma vira e fala assim, nossa, mas que IP maravilhoso, que IP lindo, né? Que bom ver esse IP. E a outra vira e fala assim, ih, mas tá sujando toda a rua, viu? Vai dar um maior trabalho para mim limpar. Então a realidade é a mesma, a gente não tá negando. Só que a perspectiva é diferente. E aí, linkando com o primeiro tópico que eu falei, da neuroplasticidade, eu consigo treinar a minha mente sim, para que ela tenha uma perspectiva mais positiva, tá? Então, muito bem. Já falamos da percepção de mundo, já falamos da percepção do outro também, e agora eu quero trazer para vocês um conceito que aí é a visão da ciência diante de algo que precisa ser falado mais, pouco se fala, que atinge provavelmente muito de vocês. Eu quero falar agora desse 5º elemento, né, da nossa live, que é sobre a autocompaixão na perspectiva da ciência. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre autocompaixão? O que os estudos falam de autocompaixão? Antes de falar sobre a ciência especificamente, eu vou dar um exemplo, tá? Imagino vocês que tem uma jovem que sempre sonhou em ter determinado emprego. E ela estudou muito, dedicou muito a sua vida para isso. Estudou, se dedicou, fez vários cursos, noites em claro estudando para esse curso, para essa oportunidade de emprego. E um dia finalmente surgiu a oportunidade para trabalhar nessa empresa. E ela se inscreveu e tinha uma prova, né, uma prova inicial que ela deveria fazer. Bom, no dia certo ela foi fazer essa prova, só que na hora da prova ela ficou tão nervosa, tão ansiosa, porque misturou aquele sentimento, aquela vontade de passar e trabalhar naquele local, que deu branco. E com isso o tempo foi passando, ela ficou muito nervosa, olhando para a prova, não conseguia, escreveu alguma coisa ali, era uma redação, deu o tempo da prova, ela entregou. Depois foi para casa. Chegando em casa, ela já tinha certeza que tinha ido realmente muito mal naquela prova, né? Não conseguiu demonstrar o tanto que ela é boa, né? Que ela é capaz. E nessa hora ela pegou o celular e ligou para a melhor amiga dela. E aí essa melhor amiga dela, ela contou o que aconteceu. A melhor amiga virou e falou assim, mas é claro que isso ia acontecer, você é muito preguiçosa. Você devia ter estudado mais, você é sempre assim. Sabia? Lembra na tua adolescência que a gente era amiga, que você também ia mal na prova? Você é péssima, imagina que você ia conseguir esse emprego. Esse emprego não é pra você, não. Bom, fechar a história aqui. O que vocês acham da melhor amiga dessa jovem que eu disse pra vocês? Se vocês tivessem uma melhor amiga que no momento com maior dificuldade falasse isso pra você, aí você é preguiçosa, aí você não pode, imagina, né? Você não tá valendo nada, na adolescência você era assim, o que você vai conseguir de diferente agora? Acredito que você, assim como eu, né, já pensaria, olha, talvez seja melhor mudar de amizade, né?
essa sua amiga aí não tá muito boa não. Mas e se eu te disser que não era amiga dessa pessoa que tá falando isso? Na verdade era ela falando pra ela mesma. E é aí onde eu quero chegar. Quantas vezes nós somos cruéis com nós mesmos diante de algum erro, né? Ou diante de alguma falha, diante de algum momento que a gente gostaria de superar, mas a gente é cruel. Às vezes a gente fala palavras para nós mesmos que não falaria para uma outra pessoa. Então, é nesse contexto que eu quero explicar para vocês a importância da autocompaixão. E aos poucos eu vou explicando para vocês o que a ciência fala sobre isso, tá? A autocompaixão, antes de falar o que é, eu vou falar o que não é, tá? Algumas pessoas dizem que assim, a autocompaixão é para os fracos, né? A gente tem que ser resistente, a gente tem que ser totalmente forte para superar qualquer problema da vida. E muito pelo contrário. Sabe o que a ciência fala da autocompaixão? Ela fala que pessoas autocompassivas, elas são capazes de lidar com situações difíceis, e aí a gente pode encarar diferentes traumas, diferentes dores, de maneira mais resiliente. Então, como a pessoa se acolhe no momento da dor, isso é como se fosse um impulso para que ela conseguisse superar melhor aqueles problemas. Então, pelo contrário, a autocompaixão é motivo de força e não de fraqueza. Outra coisa que a gente às vezes ouve, né? Eu até anotei aqui algumas frases para falar para vocês. Eu preciso pensar mais nas outras pessoas e não em mim. E aqui eu vi várias pessoas que acredito que são psicólogos, né? Aqui na live. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Me preocupo muito com o meu outro, com o meu paciente, meu cliente. Eu me preocupo muito com a minha família, me preocupo muito com os filhos, me preocupo com todos, né? E deixa eu para segundo plano. Depois comigo eu dou conta, depois eu dou um jeito comigo mesmo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? E aí o que a gente tem que pensar? Que quanto mais eu tenho autocompaixão e eu me acolho, né? E eu cuido de mim, mais eu estarei pronta e preparada para cuidar do outro. Vou dar um exemplo pessoal bem breve. Durante alguns anos, eu fui voluntária em uma ONG na minha região, que a gente ajudava, tinham crianças, né, que eram atendidas no Hospital das Clínicas, aqui eu falo de Ribeirão Preto, e as mães, né, lá como os bebês e as crianças ficavam internados numa ala que não tinha um espaço adequado para as mães. Então elas ficavam por muito tempo, às vezes esperando a criança fazer um exame, né, uma tomografia, enfim. E a ONG que eu participava, a gente dava um suporte emocional e diferentes suportes para essas mães, né? Muitas mães sozinhas, né? Os pais nessa hora, não estou generalizando, mas muitas vezes a mãe ficava sozinha com a criança. E aí, em diversos momentos, a gente fazia um convite para essas mães, falava assim, olha, você topa ir comigo enquanto o seu filho está fazendo um exame demorado de 1 hora? Você topa comigo sair um pouco, ir no salão de beleza só para cortar seu cabelo? Fazer sua unha, para arrumar? E muitas topavam, porque não ia atrapalhar no cuidado com o filho. E era muito interessante que quando elas tinham um momento, né, de autocuidado, de carinho, e aí elas conversavam muito comigo, né, como que era aquele sentimento, como que elas se sentiam culpadas, como que ela, né, naquele momento que ela conseguia ter um minuto para ela voltava e cuidava muito bem do próprio filho, cuidava até melhor, né? Então, assim, a gente tem que ter esse autocuidado e autocompaixão, que eu já vou chegar no ponto aqui, né? A Cida trouxe uma frase muito legal, que é assim, se o outro estiver feliz, aí eu fico feliz. As mães falam tanto isso, né? E quantas vezes a mãe nega a sua felicidade, que eu tô levando o caminho da mãe, né, em prol do outro, mas não percebe que quando ela faz isso, ela deixa de se cuidar, ela na verdade está prejudicando essa relação de cuidado também. Então chegamos aqui a um ponto, né,
Será que a gente está cuidando de nós mesmos da mesma forma que a gente cuida do outro? Nós mulheres, a gente tem muito disso, né? Aí eu entraria numa outra filosofia aqui para discutir o porquê disso. Mas o ponto que eu quero chegar é: a gente também precisa ser compassivo com nós mesmos. A gente também precisa se perdoar, tá? E o último ponto, né, sobre o que não é autocompaixão, eu tô trazendo alguns mitos de autocompaixão, é aquele clássico de que, se eu sou autocompassivo comigo, eu vou ficar preguiçoso, eu vou sempre me perdoar. Eu errei, então eu vou sempre me perdoar? Eu vou ficando preguiçosa dessa forma. Só que não, né? Se a gente muda a nossa postura, uma postura de, ao invés de ser uma postura de autocrítica, porque quando eu falo, né, de que, que nem o exemplo que eu trouxe no começo, eu sou uma burra, eu sempre faço isso, é uma postura de autocrítica cruel, né? Quando eu tenho essa postura, eu, na verdade, me paraliso. A autocrítica paralisa a gente, porque ela traz aquele pensamento de que eu sou sempre assim, sempre você. Quando eu tenho autocompaixão, é diferente. A autocompaixão, ela permite que eu olhe para os meus erros, eu identifique isso dos meus erros e eu, de alguma forma, consiga me acolher também e escolher o que é melhor. Sabe a mãe, quando não deixa o filho tomar o sorvete que ele quer, né? E fala para ele comer vegetais, porque o filho quer comer sorvete a toda hora, mas naquele momento ela entende que o filho precisa passar por isso para lá na ponta ele ter uma vida mais saudável. É nessa linha, né? Mas muito bem, já falei tudo o que não é autocompaixão. Agora, finalmente, o que é autocompaixão? E aí, para quem quiser aprofundar um pouquinho sobre isso, tem uma autora que eu adoro, que chama Christine Neff. Ela tem um livro chamado Autocompaixão. E ela só fala sobre isso, traz um pouquinho de ciência, mas ela traz de uma maneira mais poética, né? E o que é, segundo essa autora, a autocompaixão? Trata-se basicamente de ser compreensivo e gentil consigo mesmo, sem ficar se culpando ou criticando demais. E aí, cada vez mais, as pesquisas têm demonstrado que quanto mais autocompassivo eu sou, menor os meus níveis de estresse, por exemplo, menor meus sintomas depressivos, porque eu consigo me acolher também, tá? E a autocompaixão, eu tô falando bastante de autocompaixão, mas ela é diferente da autoestima, tá? A autoestima tem muito mais relação com a questão da imagem, de como eu me sinto, se eu me sinto bem, se eu me sinto bonita ou não. A autocompaixão é a maneira como eu sou gentil, principalmente nos momentos que eu tenho os meus maiores erros. E quando eu tenho os meus maiores erros, ao invés de ter um olhar para mim de crítica, de julgamento, eu tenho um olhar comigo mesmo como se eu fosse a minha melhor amiga, né? Ok, você errou, vamos tentar ver o que a gente pode fazer, mas ao invés de criticar e julgar, a gente consegue abraçar e ter aquele acolhimento adequado, tá? E o que é um conceito de autocompaixão que a ciência traz? Parece filosofia o que eu vou falar, mas é a ciência que está trazendo. É um conhecimento, é um autoconhecimento de que nós mudamos a cada momento. Assim como a natureza muda a cada estação, nós também temos esse sentimento, a gente também tem esse período. Eu falo muito de IP nas lives porque eu pessoalmente gosto muito de IP. A cidade que eu nasci é conhecida como a cidade dos IPs. E sempre que eu chego na cidade, recentemente eu fui lá, a entrada da cidade, em Minas Gerais, é linda, toda de IP amarelo. Isso geralmente em agosto, né? Recentemente eu fui lá, já não tava com as flores amarelas, já tava tudo verde. Daqui um tempo, a árvore vai estar só com os galhos, né? Já vai ter caído até as folhas verdes. Isso é a natureza ensinando pra gente a impermanência. Nós não somos os mesmos sempre. O melhor de mim nesse momento é muito diferente do meu melhor de tempos atrás. Nós mudamos. Assim como esse exemplo do IP que eu estou trazendo,
A cada estação a gente tem mudanças. Então é importante que a autocompaixão entenda isso, né? Essa é a minha versão de hoje. Eu quero melhorar e eu vou melhorar sempre. Mas a minha versão hoje é essa. A minha flor é essa, né? A estação que eu estou vivendo agora é essa. Então, falando aí de autocompaixão, eu anotei aqui alguns tópicos, né? De que como que a gente poderia, né, ter uma melhor autocompaixão, né? O livro, Cida, ele chama Autocompaixão, né? Ele da Christian Neff. É excelente, com a capa cor-de-rosa. Ele depois entra no meu Instagram, professora Larissa Esper. Pode mandar uma mensagem, quem tiver interesse, eu mando para vocês, tá? E em breve o meu livro também já vai sair por aí com um pouquinho de tudo isso. Exato, né? Da Christian é excelente, é lindo. Eu gosto bastante dele também, Cida. Mas vamos lá. Aqui eu vou trazer um pouco para vocês, né? Como alcançar a autocompaixão numa perspectiva aí mais voltada do que a gente tem de achado científico. Não tanto de experiências pessoais ou estritamente clínicas, tá? A primeira, eu já falei um pouquinho para vocês. É tirar uma postura de autocrítica, ter uma postura muito mais de autoavaliação. Então, ok, naquele exemplo que eu trouxe do começo, fui fazer a prova, fui no concurso lá do emprego que eu queria e eu fiquei muito nervosa. O que eu posso fazer para no próximo momento eu me preparar melhor? Então, é muito mais uma autoavaliação do que uma autocrítica. Lembrando que a autocrítica paralisa a gente. E eu já vou explicar a seguir essa questão da autocrítica, tá? Segundo ponto, tratar a gente mesmo com carinho. Já comecei a falar um pouco sobre isso. Assim como a gente cuida do outro com muito carinho. Então, se eu trato o meu filho com carinho, que eu me trate assim também. Se eu trato um familiar, um marido, um namorado, uma pessoa, enfim, com carinho, que eu me trate com o mesmo carinho. Se eu não falo palavras cruéis para o outro, por que eu falo para mim mesma? Por que eu não me acolho assim como eu acolho meu melhor amigo? Para mim, a melhor definição de autocompaixão é quando você tem um grande amigo e você quer muito bem para esse amigo e esse seu melhor amigo não tá bem, o que você falaria para ele? Como você trataria ele? Agora pense que esse seu melhor amigo é você, né? Isso é ter autocompaixão. Terceiro ponto é parar com rótulos de bem ou mal. Lembra que eu falei da impermanência? Que a gente está sempre em constante mudança? Então não existe o bem e o mal, o bom e o mal. A gente está sempre em constância. Naquele dia do concurso, talvez aquela jovem não foi bem, mas o que dizer que ela é sempre ruim? Lembra que eu já falei da neuroplasticidade, que sempre é possível mudar? Então a gente tem que parar um pouco com os rótulos, tá? Não sei se vocês já viram um estudo clássico que fala que a gente demora 5 segundos para avaliar uma pessoa e já tirar um rótulo dela. Então, se chega alguém próximo de mim, eu bato o olho e já falo, ih, ó, tô vendo, isso aí é mulambo. Ou então eu falo, nossa, esse daí ó, é empresário bem sucedido, viu? 5 segundos. É muito pouco, né, gente? Pouquíssimo pra gente avaliar alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos de bom ou mal, de bem, ou enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Especialmente quando está relacionado com a gente, tá? E aí nessa linha, falando de autocompaixão, quebrando alguns mitos sociais que a gente tem, né? Quando eu me autocritico, algumas pessoas têm a falsa perspectiva que a autocrítica motiva. Eu me criticar motiva. E o que a gente tem visto, na verdade, diversos estudos têm demonstrado que pessoas autocríticas, na verdade, elas têm uma menor repercussão social. Uma pessoa que tem uma autocrítica muito grande, quando ela não atinge o objetivo dela, ela pensa que é o fim do mundo, né? Olha, não atingi meu objetivo, então eu sou uma pessoa péssima, eu sou horrível, né? E o que acontece com essas pessoas? Isso torna-se uma limitação para ela atingir os objetivos dela.
Se ela tem uma postura exatamente contrária, aí nos próximos momentos da live eu vou explicar a questão fisiológica, tá? Se ela faz o contrário e ela tem um acolhimento de, olha, hoje eu não fui tão bem, mas eu vou me avaliar e ver o que eu posso melhorar, ela faz com que ela atinja melhor os objetivos dela e ela não tenha essa limitação. Então, vamos lá. Eu falei da fisiologia, deixa eu aprofundar a fisiologia, tá? O que eu tô querendo dizer? Quando eu me autocritico, eu já falei nas lives anteriores, eu expliquei para vocês a reação de luta ou fuga, né? Que a natureza muito sabe, ela quer nos proteger, quer nos defender. A gente tem que saber defender de alguma forma. Quando eu me autocritico, toda aquela reação de luta ou fuga que eu já expliquei para vocês é ativada no meu organismo. Então, quando eu me autocritico, meu coração fica acelerado, glicose é liberada, né? Posso até ter um pouco de sudorese, meu corpo está se preparando para luta ou fuga. Todas essas mudanças do meu corpo ocorrem do sistema nervoso autônomo, né? E especialmente a parte simpática, que eu já disse para vocês, ele vai ficar ativado. E eu já expliquei para vocês um pouquinho também dos prejuízos, né? Deixa eu explicar essa partezinha um pouco melhor. Não é que o sistema de luta ou fuga, ele é necessário. Historicamente falando, para nossa evolução, ele é necessário, né? Por causa dele que a gente está aqui, para começar. Só que ele era utilizado muito num contexto que eu realmente tinha situações de luta ou fuga. Encontrava com leão, encontrava com tigre. Ele realmente era necessário nesse contexto. Mas ele é um sistema que ele não deve ser ativado a todo momento se eu tenho um problema no trabalho, por exemplo. O problema dos dias de hoje é que eu tenho, como antes eu tinha só um leão no meio da selva, hoje em dia eu tenho vários leões no decorrer do meu dia, no trabalho, na família, no trânsito, em todos os lugares. Então, esse que é o problema, tá? Então, sempre que eu falar para vocês da reação de luta ou fuga, espero que vocês entendam isso para quem já participou das outras lives. É um sistema necessário, é utilizado para nossa evolução, é por ele que a gente está vivo, que a gente está bem, só que o problema dos dias de hoje é que ele é ativado a todo momento. E a gente não tem a ativação do contrário, que é o nosso sistema parasimpático. Então eu tô sempre em estado de alerta, tá? Esse que é o problema. Eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho muitos alunos que trabalham e estudam, né? E vida pessoal, e faz tudo ao mesmo tempo. Eu sempre falo para eles um exemplo muito simples. Se você deixar a lâmpada da sua casa o dia inteiro acesa, uma hora ela vai queimar. E é a mesma coisa do nosso sistema nervoso autônomo. Se eu deixar o meu sistema simpático ligado, vamos chamar assim de maneira grosseira, a todo momento, uma hora eu vou queimar. Uma hora eu vou chegar a um nível de estresse extremo. E aí é preciso eu equilibrar. Então, falando no contexto, né, da autocrítica, a autocrítica também ativa esse mesmo sistema. Então, se eu tenho conflitos com meu chefe a todo momento, se eu brigo, se eu tenho conflitos familiares, se eu tenho uma pessoa que não tem momentos que me trazem um bem-estar, se eu sou muito autocrítica, eu estou a todo momento atingindo esse mesmo sistema. Então, quando eu faço autocrítica, eu estou sendo cruel comigo mesma, tá? Eu estou não só sendo cruel, mas eu estou ativando todo esse sistema. Agora, turma, olha que interessante. Falei pra gente trocar a autocrítica pela compaixão, tá? E aí, o que acontece quando eu tenho compaixão por mim? Eu vou abrir aqui pra mim que eu fiz alguns tópicos para abordar com vocês. Quando eu tenho autocompaixão, tem um hormônio que a ciência descobriu que ele é liberado nesse momento. Posso dar um exemplo bem simples? Quando eu me abraço, que eu não tive um dia bom, e eu me toco, e eu dou um momento de carinho comigo mesma, um dos hormônios que é liberado é a ocitocina, famosa ocitocina. Quem é mãe aqui sabe bem o porquê, né? Porque a ocitocina é o chamado hormônio do amor. É por causa da ocitocina que a mulher entra em trabalho de parto. E é por causa da ocitocina que o leite é ejetado.
Então, a ocitocina, ele é um hormônio que traz um bem-estar, né? Que traz essa sensação de acolhimento. Outro hormônio, né, que é muito liberado quando eu tenho autocompaixão, são as endorfinas, os opiáceos naturais do bem-estar. Quem é da área da educação física, né, ou quem gosta de atividade física, sabe muito bem disso, da sensação de bem-estar que tem quando a gente pratica atividade física, tá? Além disso, ajuda a gente a reduzir o estresse e diminuir os sentimentos de segurança e proteção. Então, o que seria em relação à fisiologia da autocompaixão? Quando eu dou um toque calmante, falo comigo mesma de maneira compassiva, até mesmo com a voz suave comigo mesma, eu tenho a liberação do meu corpo de tudo isso. Então, é importante eu ter uma autocompaixão, não somente da parte, né, vou chamar filosófica, né, mas da parte fisiológica também. O meu corpo responde a mim quando eu tenho carinho comigo mesma, tá? Então, dos aspectos, né, da autocompaixão, sempre que eu falo de autocompaixão, quem é da área da psicologia talvez lembre desse exemplo que eu vou dar agora. A gente tem um experimento de Harlow, um experimento antigo, feito com macaquinhos. Para quem não é, eu vou explicar, quem não é da área, eu vou explicar. Ele fez um experimento, não estou discutindo aspectos éticos animais, tá? Mas ele foi muito antigo esse estudo, ele é um clássico. O que ele fez? Pegou macaquinhos, filhotinhos, separou eles das mães e aí colocou 2 robôs para esses macaquinhos. O primeiro robô era um robô mesmo, não era quentinho nem nada, era todo de metal, mas esse robô tinha uma mamadeira com alimento para o macaquinho. O segundo robozinho, ele era um robô mais fofinho, mais bonitinho, né? E ele tinha pelo, ele era aconchegante, ele era acolhedor. E aí os cientistas queriam identificar, né, em qual desses robôs que o macaquinho ia. Se ele iria mais da parte, porque é sobrevivência, né? Será que ele iria para o instinto alimentar? Ou se ele iria apenas para aquele robô mais fofinho, né? Se quiser eu até mando o vídeo deles. E adivinhem, qual das duas mães os macaquinhos foram? O robô que tinha o alimento, mas era gelado, ou o robô que era fofinho, acolhedor, era uma mãe acolhedora, mas não tinha alimento nesse segundo robô? Chutem, eu espero o pessoal pensar aí, qual dos 2 robôs que o macaquinho mais ia? E digo para vocês, os macaquinhos iam disparado para robozinha que era peluda, que era gostoso abraçar, que ele se sentia acolhido, se sentia protegido. Aí os macaquinhos até iam no robô gelado para comer um pouquinho ali, para tomar aquele leite, mas logo ia na mãe acolhedora. Então, por que eu tô trazendo esse estudo antigo para a gente pensar nisso, né? A natureza, a gente busca o acolhimento, a gente busca um aconchego, a gente busca um carinho. Eu posso mostrar depois as fotos para vocês, que era um macaquinho bem abraçadinho assim nesse robô que era todo peludo. Então é natural que a gente busque isso, né? Muito mais às vezes até do que o alimento, do que a nossa sobrevivência. Então, quando eu falo de autocompaixão, é importante, né, que a gente também tenha esse acolhimento com nós mesmos, que a gente diminua a autocrítica. Lembre-se, quanto mais me autocritico, mais efeitos negativos para o meu corpo. Quanto mais eu sou autocompassiva, melhor bem-estar e felicidade eu vou trazer, tá? Então, que a gente consiga, a autocompaixão, ela ajuda a gente a desativar esse sistema de luta ou fuga, esse sistema de ameaça. Quando eu sou autocompassiva, eu me abraço. Eu não tô lutando com o leão, que eu tanto falo aqui pra vocês, tá? Mas muito bem, agora eu vou fechando a nossa live, tá? Trazendo alguns conceitos principais. Queria que vocês, hoje eu já disse, né? Pra quem entrou um pouquinho depois na live, a gente já falou do outro, na perspectiva de mundo, a gente já falou da sociedade
E hoje a gente está falando um pouquinho mais de nós mesmos, de nós como felicidade, né? Queria que vocês refletissem um pouquinho assim, que tipo de coisa você normalmente se autocritica, né? Carreira, relacionamento, sua própria aparência, né? Ou quando você tem os desafios na vida, tem as dificuldades aí na vida, o que você geralmente faz? Você encara os desafios de uma maneira com autocrítica, de eu nem vou tentar, não consigo. Ou então, não, eu vou me dedicar, vamos tentar, vou arriscar, vamos ver como é que é. Ou deixa de alguma forma levar pelo drama, né? Tem pessoas que fazem isso. Deixa levar pelo drama, faz um drama tão grande daquela situação que transforma aquela dificuldade ainda maior. Então, como que a gente lida com a autocrítica e com os desafios? E aí eu te trago, né? Será que a gente não precisa agora de um toque, de um comigo mesma, né? Para sentir mais segura, mais confortável? Igual o macaquinho que eu disse para vocês do experimento, que ele preferiu ficar com a mãe peluda, a robozinha peluda, e não uma mãe gelada. Que tipo de toque, literalmente, de abraço, a gente precisa para nos acalmar? Lembre-se, sempre que eu me abraço, me acolho e tenho um carinho comigo mesma, eu estou desativando o sistema de luta ou fuga. Eu tô falando pro meu corpo assim, olha, você não precisa lutar contra o leão não, peraí, fica aqui um pouquinho, tá? Então sempre que a gente falar de autocompaixão, a gente tá falando sobre isso. E pra fechar, se permitam, né? Acho que a mensagem que fica muito da autocompaixão relacionada com a felicidade, que foi o tema de hoje, é que a gente consiga se permitir, né? Se permitir ser feliz, se permitir um toque, se permitir um carinho, né? Quem não precisa? Então tá bom, pessoal. Queria trazer para vocês, né? Espero que vocês... Eu tenho mais alguns últimos recadinhos finais, mas sobre autocompaixão, era isso que eu queria trazer para vocês, mas tem algo importante, tá? Que eu tenho que trazer. Hoje é a nossa última live. Claro que isso é só a ponta do iceberg, tem muita coisa ainda pra gente falar sobre isso. Eu trago aqui os pontos principais pra gente discutir. Tem muitas pessoas perguntando aí pra gente sobre se vai ter algum curso ou não. E aí eu preciso falar que eu tenho uma grande parceira, que é a doutora Jéssica. Nós estamos juntas na EducaPsi, né? E estamos juntas também na Ciência da Felicidade. Ela é médica, psiquiatra também, né? Aqui da USP. E ela também é uma grande parceira que está envolvida com esse projeto da Ciência da Felicidade. Eu falo de alguns tópicos, ela fala de outros, a gente compartilha experiências aí. E o que a gente tem? A gente tem a gente está produzindo um curso, né, um material para vocês, que em breve estará disponível aí para quem tiver interesse. E a gente abriu uma lista de espera, tá? Quem quiser acompanhar tudo que a gente tem de ciência, que a gente acha interessante, a gente tenta compartilhar no intuito de ajudar a prática, né, profissional e também, né, facilitar o autoconhecimento aí de cada um de vocês também, tá? Gostei do que a Cida trouxe aqui. Se permitir é uma palavra-chave para autocompaixão, com certeza, né? Se permitir ser feliz, se permitir ter novas experiências, se permitir errar, a gente erra, né? Quando eu falei da impermanência, a gente tem erros também. Quem não? Quem nunca, né? Mas se acolher ao invés de se autocriticar. Quando eu me acolho, eu permito analisar aquilo que eu fiz de errado para ser uma pessoa melhor, né? Então, fechando, eu acho que a gente fechou com chave de ouro, né? Falando sobre autocompaixão. Em quem tiver interesse, tá aí o link. Pedi pro Leonardo, ó, da lista de espera, tá aqui. Deixa eu enxergar aqui. A Ciência da Felicidade, ponto oficial, tá? Contem com a gente aí nessa trajetória do conhecimento. E muito obrigada pela participação de cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem, se permitam, cuidem-se também. Um abraço, turma, até!